Graça e paz, irmãos. Amém. Que manhã maravilhosa essa, para estarmos na presença do Senhor, não é? Amém? Irmãos, foi até falado aqui da vigília que nós temos, né? Nós tivemos essa sexta-feira a primeira vigília do ano. Irmãos, foi uma maravilha. Até o bolo da Lara já foi na vigília. Quem não veio, essas coisas agora é só na vigília. Amém? E foi uma bênção. Muitos irmãos vieram pela primeira vez e eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem levantado pessoas que não vão ser intimidados por uma madrugadazinha, nem é madrugada, 11 horas da noite, né? A maioria do pessoal não dorme antes disso, não. Uma meia-noite e meia acabou. O difícil é ir embora. O povo, meia-noite e meia acabou. Quem quer ir embora, vai embora. Mas fica aí no pessoal aqui louvando e não quer ir embora, não. Mas Deus tem levantado pessoas, ainda mais quando a gente está passando em alguns momentos que a gente vê a necessidade maior da gente ser guerreiro. Porque, irmãos, na hora do bem bom, na hora de passar um ano novo, né? De passar um Natal, de comer, é igual na vida do filho pródigo. Vai estar cheio de gente, mas só que a gente tem que ver quem guerreia por nós, né? Aqui, quem são os irmãos que realmente estão dobrando o joelho pela nossa família, realmente estão dobrando o joelho pela nossa vida. No mundo a gente encontra muitas amizades, entre aspas, muitas pessoas que falam: eu tô aqui, precisar qualquer coisa, mas na hora de dobrar o joelho e de guerrear, não estão lá. E aí a pergunta que fica, porque o evangelho ele é sempre um confronto individual de cada um de nós. A pergunta que fica não é somente quem nós temos ao nosso lado para ser os nossos irmãos, mas quem nós temos sido de irmãos para o outro que está do nosso lado, né? Quem temos sido? Será que na hora da dificuldade, da adversidade do nosso irmão, a gente continua seguindo a nossa vida porque nada foi com a gente e nós não temos nada a ver com isso? Ou será que na hora que o nosso irmão está tendo dificuldade, a gente fala: não, eu preciso guerrear pelo meu irmão, eu preciso ir lá e me meter no problema dele, igual na escola, quando um amigo brigava, via o outro já chegando na voadora. Assim é o mundo espiritual. Se é o seu irmão que está enfrentando a luta, nós já vamos chegar na voadora na cabeça de Satanás, porque mexeu com um, mexeu com todo mundo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó, capítulo 2, nós vamos ler o 9 e o 10. Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o bem e o mal de Deus. O pastor falou aqui algo que vai muito ao encontro, vai muito de encontro ao que nós vamos falar nessa manhã. E eu creio que é o Espírito Santo testificando a direção que Ele quer dar para a igreja. Porque quem guia essa igreja é o Espírito Santo. O dono da igreja é Jesus. Aquilo que é ministrado, seja por quem ministra um louvor, seja por quem ministra a palavra, por quem ora, não é a vontade nossa, mas é aquilo que o Espírito Santo tem dado de direção. A vontade de Deus para a igreja de Deus. E se você é a igreja de Deus, você se preocupa com a vontade de Deus para você. Sua maior preocupação não é o governo, por mais que vivamos tempos sombrios em todas as esferas aí, sua maior preocupação não é o que o jornal está passando, não é o que você lê de manchete, mas é a vontade de Deus. É Deus quem pode te prosperar ou não, é Deus quem pode te curar ou não, de acordo com a vontade dele. Então nós precisamos encontrar na palavra de Deus a vontade de Deus para nós. Então hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal de Deus. Por quê? Por
o mal de Deus? Porque a gente tem um costume de atribuir tudo a Satanás. Mas a história de Jó nos mostra que até Satanás, quando age, ele está submetido à vontade de Deus. Nós acreditamos que tudo acontece porque, como o pastor falou aqui, Satanás tem uma força equivalente, correspondente à força de Deus, e nós somos a torcida de Deus, que nós estamos torcendo para Deus ganhar. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Satanás é infinitamente menor do que Deus, e Deus permite que ele haja para cumprimento da vontade do próprio Deus, porque a vontade de Deus se cumprirá na terra. Não tenha dúvida disso. O juízo de Deus virá sobre a terra, virá sobre todos os que amam o pecado, todos os que amam a carne e todos os que se entregam ao pecado. E a salvação de Deus para todos aqueles que abandonaram o pecado e que se apegaram em Jesus Cristo, que estão lavados pelo sangue de Jesus. A vontade de Deus se cumprirá. Nós só escolhemos o lado. A gente só escolhe que caminho nós vamos tomar, qual rumo nós tomaremos da nossa vida. E hoje esse título, Bem e o Mal de Deus, é para falarmos sobre provações. Provações, muita gente confunde provação com tentação. São coisas diferentes. As provações são situações que o Senhor permite, que Deus permite que passemos para provar a nossa fé, para nos aperfeiçoar na vontade dEle. E as tentações são ações do inimigo como pratos oferecidos para nós, para que nós caiamos nas nossas próprias vontades e desejos. Então tem gente que até quando peca diz que a culpa é de Satanás. Não é. Satanás ele tenta só. Ele oferece o prato, mas o desejo e a vontade carnal é nossa. Nós somos ruins. Culpa, né? Porque fica fácil, irmãos, nós jogarmos a culpa no diabo. Falar assim, o diabo fez eu fazer. Não. O diabo, no máximo, ele coloca uma situação para facilitar. A escolha é nossa. O desejo carnal é nosso. O pecado foi concebido em nós. A concupiscência é nossa. Enquanto a gente não entender isso, a gente não consegue ser transformado por Jesus. Porque a gente está terceirizando a nossa culpa. Mas a aprovação não, a aprovação é a vontade de Deus. A provação é aquilo que nós temos que passar. Todos nós passamos por provações. Não ache que alguém é alecrim dourado que não vai passar por provação. Nós vamos. Hoje talvez seja a vez do teu irmão, mas amanhã é a sua vez. E a igreja nos possibilita juntos caminharmos para um ajudar o outro na hora da provação. A igreja é um lugar de cuidado mútuo, de autocuidado mútuo. Nós falamos sobre isso no curso de liderança. O que é autocuidado mútuo? Por que autocuidado? Porque ela cuida de si mesma, e mútuo porque um irmão cuida do outro. Então não é o pastor que tem responsabilidade com todos nós. Somos cada um de nós que temos responsabilidade com o nosso irmão. E cuidamos de nós mesmos e nos conservamos no amor de Deus. Nos conservamos em Cristo até o dia de Jesus Cristo voltar. Amém? Ou alguém tem dúvida que Jesus Cristo voltará para nos buscar? Quando Ele voltar vai acabar as provações. Mas até lá temos provações. E por que nós, acho que esse microfone aqui já foi de base já. Por que nós falaremos disso hoje? É notório que estamos passando por provações. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Eu sei que mesmo quem está passando, às vezes não acha maravilhoso. Mas do ponto de vista espiritual, é sinal de cuidado. É sinal de amor. A palavra de Deus nos diz lá em Provérbios que a mãe que disciplina o filho é porque ama, e a que não disciplina é porque não ama. Então Deus nos disciplina como uma mãe que ama o filho, e que a palavra diz que ama até mais do que as mães.
e também nos prova para nos aperfeiçoar. Como nós vamos ser aperfeiçoados se não for pela aprovação? Você acha que a gente vai ser aperfeiçoado todo ano ganhando um carro novo? A gente vai aperfeiçoar todo mês, o chefe aumentando o nosso salário, nenhum problema acontece, está tudo bem. Você acha que é assim que nós somos aperfeiçoados? Não, é na hora da provação. E não tem como falar de provação sem nós pelo menos citarmos Jó. Jó é o símbolo da palavra de Deus, assim, claro que Jesus é o maior símbolo de provação, mas fora isso, Jó é um símbolo de provação. E o livro de Jó, ele nos vai trazer diálogos poéticos para nos mostrar como o mundo espiritual funciona. Quando ele traz diálogo entre Deus e Satanás, entre Jó e os seus amigos, entre Jó e sua esposa, é para nos mostrar como funciona o mundo espiritual e o coração do homem. Não necessariamente as coisas aconteceram dessa forma. Jó tem um cunho poético, mas é palavra inspirada de Deus, para nós entendermos a mensagem que esse livro nos passa. Se você não conhece a história de Jó, eu vou te dizer. Jó era um homem muito rico. Jó era um homem muito próspero. Jó era um homem que mais rico daquilo que havia de riqueza naquele tempo. O que representava a riqueza naquele tempo? Posses, rebanhos, terras. Nós moramos em Minas em 2021 e a gente viu a diferença que é a cabeça de quem mora na roça para quem mora na cidade. Porque para nós, sinônimo de riqueza é dinheiro. O quanto de dinheiro você tem na tua conta e o quanto de poder aquisitivo você tem. Se você tem um carro bom, escuta eu, o vida aqui é bom. Se você tem um carro bom, se você tem uma casa com tantos quartos, com varanda, com piscina, obrigado. E quanto você tem lá investido, é isso que vai te dizer se você é rico. E lá na roça, ninguém ostenta. Você conversa com as pessoas simples, aí você vai ver aquela pessoa é dona de todas aquelas terras lá, não sei quantas cabeças de gado, não sei quantas plantações. E para ele aquilo ali não é nada. Porque o conceito de riqueza muda. Nós, na verdade, somos escravos do dinheiro, né? Mas Jó tinha essas posses, ele tinha rebanhos, ele tinha funcionários, ele tinha servos. Ele tinha uma família bem estruturada, e a palavra do Senhor diz que ele era íntegro, justo e temente a Deus. E um dia, em uma narrativa poética, a palavra do Senhor nos conta que Deus, em um diálogo com Satanás, diz: está vendo meu servo Jó? Ele é justo, ele é íntegro. Eu tenho prazer no meu servo. Aí Satanás falou assim: mas claro, ele tem de tudo. Ele tem dinheiro, ele tem posses. Ele não sabe o que é ter que escolher o boleto que tem que pagar no final do mês. Não sabe o que é fazer um sorteio de boleto, né? Falar, quem que vai ser o Felizardo do mês? Vai ser a IDP, vai ser a Sabesp? Quem que eu vou pagar? Porque não dá para pagar todo mundo. Mas ele tem ali os seus ovelhas, os seus bois, os seus rebanhos. Deixa eu tocar no que ele tem, para ver se ele vai continuar sendo fiel. E aí Deus permite. Então, o que esse diálogo poético nos mostra? A vontade de quem? De Satanás? Não, porque não nos interessa a vontade de Satanás. Pouco nos importa a vontade de Satanás se nós vivemos a vontade de Deus. Mas a vontade do próprio Deus em provar a fé de Jó. E aqui eu quero que meditemos nas 3 áreas da vida de Jó que foram tocadas. Que simboliza tudo, né? Mas dividindo as 3 áreas da vida de Jó que foram tocadas por Satanás, de acordo com a vontade de Deus. A primeira área é a área de posses e bens, porque se nós olharmos no capítulo 1,
Aqui no primeiro diálogo que Deus tem com Satanás, é permitido que ele toque no tudo aquilo que Jó tem, mas não é permitido que ele toque na vida de Jó e na saúde de Jó. Então a gente vê lá do versículo 13 do capítulo 1 em diante. O capítulo 1, versículo 13 em diante. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, espada. Só eu escapei. Não, peraí, li errado. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Então a notícia que chega, olha, os seus rebanhos, eles foram atacados e foram levados, os seus servos atacados e mortos e os seus rebanhos levados embora. Falava este ainda, ou seja, no mesmo instante que um estava falando, já chegou outra notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Você já passou por um momento da sua vida em que parece que as notícias ruins chegam encavaladas? Já passou por isso? Você não passou, nós estamos como igreja passando agora. No mal nós estamos dando suporte para um que está doente, aí o outro, e a gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Irmãos, Deus está permitindo. E nós precisamos orar, por quê? Porque é isso que Deus quer. Que nós oremos, que nós tenhamos, às vezes nós estamos passamos um período de festa, a gente está meio assim, né? Ainda festejando, esse mês de janeiro, eu estou pensando ainda na viagem que eu vou fazer, eu ainda estou pensando nas contas, na fatura que ficou do ano novo, esse mês de janeiro ainda é um mês de descansar, porque eu estou de férias, esse mês de janeiro ainda é um mês mais light, mas será que Deus quer que a gente passe um mês de janeiro light? Será que Deus quer que a gente fique um janeiro mais tranquilo? Será que essa é a vontade de Deus? Pelo jeito não. E nós precisamos estar atentos e ver a mão de Deus através das adversidades. A mão de Deus está lá. Porque não há poderio de Satanás sobre você. Satanás não pode nada sobre a sua vida que Deus não permita. Tem gente que tem até medo do diabo. Se você está em Jesus, você não precisa ter medo não. Satanás não te governa. Então precisamos enxergar a mão de Deus. Temos que falamos quarta-feira sobre batalha espiritual, oramos, temos que orar, esse é o nosso papel. Nós temos que guerrear no mundo espiritual, porque a palavra diz que quando Daniel estava orando, Deus já tinha liberado a resposta da oração, mas a resposta estava presa no ambiente espiritual, precisava de guerra, precisava de oração. Então isso é um papel nosso. Agora, sabendo que ali está a mão de Deus e que Deus quer que oremos, que Deus quer que nos levantemos do nosso conforto. Quarta-feira nós falamos aqui, os escudos maravilhosos que nós temos tido, essa presença maravilhosa de Deus que nós temos sentido, não é a finalidade. Há uma finalidade, há um depois, há um dia depois do culto. Quando a gente sai do culto, existe uma vida, existe um trabalho, existem pessoas que não conhecem a Jesus ao nosso redor. E o mais importante é, este renovo, este avivamento que Deus tem nos dado é para quê? É para esse dia depois do culto. É para nós sairmos e termos uma vida diferente lá fora. É para nós termos forças de guerrear pelos nossos irmãos. E eu sei que Deus tem levantado pessoas aqui, que tem, quando a gente manda o pedido lá no grupo de oração, tem dobrado o joelho e chorado pelos seus irmãos. Tem clamado pelos seus irmãos. Eu vi isso na vigília aqui. Na vigília, boa parte da nossa vigília foi essa oração de intercessão por todos esses pedidos que temos tido. E eu estava comentando ontem, irmãos, que a vigília, para quem nunca veio, eu vou te explicar como é que funciona aqui. A gente vem,
Faz um círculo aqui, ó. A única coisa que tem aqui de diferente é o teclado do Teteu. E ele começa a louvar e a gente começa a adorar o Senhor e começa a orar. Mas não tem mais nada. Não tem celular, não sobe aqui para fazer culto, a gente não tem a equipe de louvor, não tem a equipe de mídia, não tem pregador, não tem nada. É 1h30 de oração, de buscar a face do Senhor. Nem a luz a gente deixa muitas vezes, que é para não distrair, fica quase apagada. Mas não tem outra coisa a fazer, irmão. Quem vem aqui, até as crianças, não tem outra coisa para fazer, se não orar. Ou ora, ou ora. Ou busca, ou busca. Porque não vai ficar também 1h30 olhando para o teto, então tem que orar. E nesse ambiente o Senhor tem nos renovado. A gente passa por situações como Jó passou. Parece que chega uma notícia ruim, chega outra notícia ruim, chega outra notícia ruim. E a gente fala, meu Deus, aonde isso vai parar? E uma curiosidade é que quando nós estamos passando por um momento desse, pelo menos eu me sinto assim, eu não sei você. Parece que a gente está numa areia movediça. Quanto mais a gente se mexe, piora. Você tenta resolver um problema aqui, parece que você dá uma afundadinha a mais. Aí você tenta resolver um problema ali, e aí chega uma hora que a gente tem que falar, Deus, parei. Eu não vou tentar resolver mais nada, eu vou ficar só aqui na tua presença, vou deixar tudo na tua mão, vou ficar quietinho aqui, louvando, adorando, seguindo o meu caminho, e vou seguir de acordo com o que o Senhor quer. Quando chega o dia da aprovação, muitas vezes o primeiro alvo são as nossas finanças. Por quê? Muitas vezes, meus queridos, é onde nós colocamos primeiro o nosso coração. A realidade é essa. Nós não podemos florir. Eu falo de mim primeiro. Se a gente começa a se deixar levar pelo automático da vida, o nosso coração vai primeiro para o nosso trabalho. O nosso coração vai primeiro para o nosso salário. O nosso coração vai primeiro para as contas que a gente tem que pagar. Para o carro que a gente tem que adquirir. Para a casa que a gente tem que adquirir. Primeiro vai aí o nosso coração. Então é onde o Senhor permite que primeiro haja um levante do inimigo. Para tocar naquilo que muitas vezes nós tratamos como Deus em nossas vidas. Os rebanhos de Jó representavam os seus ativos, aquilo que provia sustento, né? É difícil para nós hoje falar de rebanho, de boi, de vaca, porque nós não temos, né? Então entender isso, às vezes fica muito diferente da nossa realidade, mas representam os ativos. O que são os ativos? Aquilo que nos traz renda, que nos traz sustento. Para um é o trabalho, porque quem trabalha CLT, trabalha para receber um salário. Para outros que trabalham como clientes, talvez seja aquele produto que você vende. Ou os clientes que você tem. Ou o serviço que você presta. É isso que representava na vida de Jó os rebanhos, os ativos. A primeira coisa que é atacada na vida de Jó são os ativos. Aquilo que lhe traz sustento. Os servos de Jó eram as pessoas que dependiam dele. E aqui, quando fala os servos de Jó que foram mortos à espada, os servos de Jó que foram consumidos, eles não são apenas, não está falando mais sobre posse, entende? Financeira. Mas há um peso muito maior aqui, porque está falando de vidas. Vidas que dependiam de Jó. Você imagina você ter uma empresa, um galpão, de qualquer coisa, que tem lá 10 famílias, 50, 30 famílias que dependem de você, e de repente aquilo desmoronar e todo mundo morrer. Você vai se sentir culpado, não vai? Então, quando às vezes a gente lê tudo num conjunto, os rebanhos, os servos, paraná, taraná, e fala, Deus tocou nas riquezas de Jó. Mas aqui vai muito além disso. Satanás, quando Deus permite que Satanás traga provação sobre a vida de Jó, outras pessoas são afetadas. E isso acontece conosco. Muitas vezes as nossas atitudes, dependendo do que nós fazemos, do qual nosso trabalho, qual a nossa função, as nossas atitudes ou aquilo que sobrevém sobre nós afetam outros. Isso acontece muito, por exemplo, na nossa família, não é? O que vem sobre os pais, vem sobre os filhos.
Um dia mal que você tem, afeta todo mundo da casa. Um dia mal que a gente tem, afeta a igreja. Por isso o pastor fala bastante, tem falado bastante sobre a questão da gente às vezes falar, eu não estou bem, eu não vou pregar então não. Imagina, se todo mundo fizer isso, né? Estou passando por uma dificuldade. Pastor, me tira da escala da pregação. Pastor, me tira da escala do louvor. Aí vira uma bagunça, porque tudo vai afetar, tudo a gente transfere para onde? Se a gente está mal, a gente não chega para o patrão e fala, olha, eu não estou bem, vou pegar aí uns 10 dias aí, vou descansar minha cabeça na praia. O patrão vai falar, não, 10 dias, vou então te dar permanente, tá bom? Você pode ir, se você quiser morar na praia agora, você vai poder. A gente não abre mão de outras coisas. A gente teve uma reunião com a diretoria dos jovens ontem, e a Inês, eram os pais de adolescentes, mas a Inês, veio a Inês, e foi uma bênção, né, Inês? Glória a Deus pela sua vida. E nós falávamos assim, tem coisas que é inerente a ter filhos. Se eu tenho filho, eu sei que eu vou ter que ter dinheiro para fralda, não é? Eu sei que eu vou ter que ter dinheiro para leite. E algum, dependendo, vai precisar de um leite mais caro ainda. Eu sei que vai chegar a hora de ir para a escola, eu vou ter que levar na escola. E eu posso dizer assim, não vou levar meu filho na escola não, porque eu tenho que trabalhar. Poxa, não vai dar. Quem que vai bater na tua porta lá? Conselho tutelar. Só, por que não está indo para a escola? Tem que levar para a escola. Você pode falar assim, filhinho da mamãe, escova o dente no dia que você quiser. No dia que você não quiser, você não precisa escovar. Então, o dia que você quiser tomar banho, você toma banho. O dia que você não quiser, você não precisa tomar banho, não. Quero ficar uma semana sem comer. Tudo bem. Não come nada, então. Aí tem que ir no médico. Mãe, não quero ir no médico. Tá bom. Escolhe o que você quer. A única coisa que a gente deixa os filhos escolher é se quer servir a Deus ou não. O resto a gente obriga tudo, não é? Aí a gente fala, não quero obrigar meus filhos. Você já obriga, porque você tem uma responsabilidade com ele. Você já obriga ele a comer, a escovar dente, a tomar banho. Porque se ele não tomar banho, você não vai aguentar. Ainda mais se for adolescente, que o negócio é brabo. Irmãos, tem coisas, atitudes nossas, coisas que acontecem na nossa vida que reverberam ao nosso redor. E muitas vezes isso nos traz um peso, não é? A Bíblia não relata o sentimento de Jó acerca de tudo isso, mas eu imagino o peso que veio sobre Jó, porque o sentimento de qualquer ser humano ali eu tenho uma parcela de culpa nisso. Irmãos, outro ponto que foi tocado na vida de Jó aqui é a família, que nós estávamos falando agora, porque no mesmo instante chegou a Jó, no mesmo instante que chegaram a primeira notícia, a segunda notícia, chegou a terceira. Falava este ainda, quando veio o outro, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram os camelos e os levaram, os mataram, os servos a fio da espada. Esse aqui ainda faz parte do outro, né? Mas o 18. Também este falava quando veio o outro e disse, estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então, essa notícia é um desastre natural de um vento forte que matou todos os filhos de Jó. Eu imagino que não há dor maior do que essa. Eu imagino, não sei se eu estou errado, mas eu imagino que perder filho é pior do que perder posse. Eu imagino que não há nada pior do que isso. Satanás muitas vezes toca nas nossas famílias. Deus permite que Satanás toque nas nossas famílias. Muitas vezes uma confusão, uma inimizade, uma briga. Muitas vezes alguém ainda que não é salvo na nossa família. Muitas vezes o casamento passa por problemas. Mas o Senhor tem permitido para que nós nos levantemos. As provações são uma comunicação de Deus conosco, para dizer, se levante, ore, busque,
Quanto tempo você tiver que orar e que buscar, se levante. E depois no capítulo 2, nós vamos ver que Satanás volta a ter um diálogo com Deus, e Deus fala aí, ó, você tocou na família, você tocou nas posses, e ele continua fiel. E Satanás fala, então deixa eu tocar nele. E Deus permite, toca na saúde dele, mas não tira a vida. E aí Satanás toca na saúde de Jó. No capítulo 2 nós vemos que Jó é afligido por tumores. Nós vemos isso do versículo 7 ao versículo 10. Depois lá no capítulo 3 nós vamos ver que ele tinha insônia. Aí no capítulo 2 também fala sobre feridas e crostas supurantes. No capítulo 7 fala sobre pesadelos. No capítulo 19, mau hálito. No capítulo 20, perda de peso. No 21, calafrios e febre. No capítulo 30, diarreia. E no versículo 30, no capítulo 30 também, pele enegrecida em suas feridas. Esses eram os sintomas de Jó. Há uma doença muito forte que acomete a Jó. E, irmãos, depois de ter perdido posses, perdido todos os filhos, perdido a sua saúde, restava uma coisa ainda para Jó. Uma coisa que ele não perdeu. Se você ler o texto, vai ver que ainda Jó tinha sua esposa. Jó ainda tinha sua esposa. A única coisa que lhe restou. Sua esposa estava viva do seu lado. E Satanás toca na sua esposa também. No texto que nós lemos, capítulo 2, versículo 9 e 10, a sua esposa chega para ele e fala, ainda conservas a tua integridade? Você ainda é um homem íntegro? Depois de tudo que está acontecendo com você, você ainda é íntegro com Deus? Depois de tudo que está acontecendo com você, você ainda serve a Deus? Que Deus é esse que você serve que está deixando tudo isso acontecer? Que Deus é esse que você serve que está permitido que você seja adoecido, que matou seus filhos, que matou os seus rebanhos, que matou os seus servos? Que Deus é esse? Nesse momento, Satanás usa a boca da esposa de Jó para fazer perdê-lo a fé. Irmãos, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que Pedro, no momento, no mesmo instante em que ele tem uma revelação, e essa revelação é que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele também é usado por Satanás para minar a fé dos seus irmãos. Quando o Senhor fala que vai ser morto, que vai ser preso, ele fala, não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Isso é nós emprestarmos as nossas bocas para o inimigo. Quando nós emprestamos nossa boca para o inimigo? Quando nós amaldiçoamos o nosso lar. Quando nós amaldiçoamos a nossa igreja. Quando nós nos deixamos levar pela maledicência. E muitas vezes aquela palavra que para nós não é nada, na vida de um irmão que está passando por provação, pode derrubá-lo. Muitas vezes você é a única coisa que sobrou para o seu irmão. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes o seu irmão está passando por tantos problemas que esta comunhão é a única coisa que sobrou. E aí o Satanás nos usa para chegar nele e falar mal do outro. Chegar nele e falar mal do líder, do pastor, do irmão. E aí ele olha e fala assim, aquilo que eu pensava que era comunhão, já não é mais. Aquilo que eu pensava que era verdadeiro, já não é mais. Porém, nós nos inspiramos também em Jó. E aí, como fechamento desse sermão, eu trago aquele versículo que nós lemos no começo. A resposta de Jó é: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Irmãos, é muito bom nos alegrarmos na presença de Deus. Quando nós estamos celebrando o ano novo aqui, olha, se você não passou o ano novo aqui, se programe para o próximo você passar. Porque foi uma coisa sobrenatural que aconteceu aqui. Nós passamos a virada de uma forma sobrenatural. E Deus nos presenteou com um toque dos céus nesse lugar. E isso é maravilhoso, não é? Nós negamos isso?
Não, nós recebemos. O Senhor quer dar na tua presença. Eu recebo. Deus quer te abençoar. Recebo. Deus vai te dar um carro. Recebo. Deus vai te prosperar. Recebo. Deus vai mandar aprovação. Não, isso aí eu não quero não. Essa parte aí, eu vou deixar para o meu irmão. Vou deixar lá para o Pedro lá. Para mim eu não quero não. Irmãos, se nós recebemos o bem, nós também recebemos o mal. Porque o mal é com um caráter didático em nossa vida. E se o tempo que Deus tem, não sabemos o quanto, é um tempo de provação, glória a Deus. Se o tempo que Deus tem é um tempo de visitarmos nossos irmãos que estão no hospital, glória a Deus. Fomos visitar Jaque na sexta-feira. Aí pus uma roupa bonita pus uma camisa, né? Não estava de social, mas já fui diferente. Amanda, para quê? Você só vai no hospital. Eu falei, não, porque veja, às vezes a gente vai, a forma que a gente vai, diz alguma coisa sobre nós. E às vezes nós vamos orar por um, e tem outro do lado que identifica que a gente vem da igreja, que é um pastor, e pede oração também. E aí é uma oportunidade que às vezes Deus dá da gente orar pelo outro, de expandir a palavra. Então nós temos que estar sempre preparados. Aí ela falou, faz sentido. Então às vezes a gente vai no velório, no hospital, eu não vou botar uma camiseta toda estampada. A gente às vezes tenta passar a imagem de alguém que as pessoas, mesmo que seja um estereótipo de um cristão, mas porque talvez isso se torne uma porta. Porque Deus abre portas no meio da provação. Deus abre portas para nós. No meio da sua dificuldade, Deus abre uma porta para você falar de Jesus. Numa cama de hospital, Deus abre uma porta para você ganhar uma vida. No meio de uma demissão, num exame demissional, Deus abre uma porta para você falar de Jesus. E aí, eu quero ler com você a resposta que Jó já tinha dado, e eu deixei propositalmente para o final, lá no capítulo 1, versículo 21. Nas primeiras provações ainda ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o que Deus tem, meus irmãos, é um tempo de dificuldade, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu um carro e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nosso coração não está nisso. Se Deus deu a saúde e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus deu o filho e Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que o louvor esteja constantemente em nossos lábios, seja qual for o momento que nós passamos, no meio da provação, há a provisão de Deus, há as bênçãos de Deus. Que não sejamos crentes que só querem o bem, aceitemos o bem e o mal que sobrevém, certos de que quem governa a nossa vida é o Senhor. Para nós encerrarmos, os irmãos já vão começar em seguida a cantar um louvor. Eu quero ler com você um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Aqui mais rápido, né? Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Há um motivo para a aprovação, é para que sejamos perseverantes no Senhor, é para que sejamos íntegros no Senhor, é para que sejamos perfeitos no Senhor. Então, nesse momento, irmãos, o que nós precisamos fazer na hora da aprovação? Continuar adorando o Senhor. Perguntar para o Senhor o que falta para sermos íntegros e perfeitos nele, que Ele vai nos dizer. E dar suporte aos nossos irmãos, sem emprestar a nossa boca para Satanás. É isso, é só isso. Permanecer na presença de Deus. Senhor, o que o Senhor quer consertar em mim? E palavras de encorajamento para os nossos irmãos. Senão não podemos ser aquela pessoa que o irmão chega na gente e fala, olha, estou doente, está acontecendo isso. Irmão, isso aí mesmo... Olha, eu vou falar para vocês, isso aí se fosse comigo, eu não sei nem o que eu fazia, porque eu acho que eu tiraria logo a minha vida, eu acho que eu nem para a igreja não ia mais. Não, isso aí é de Satanás. Nós temos que ter
encorajamento em nossos lábios. Irmão, siga firme em Deus. Eu vou na sua casa essa semana para a gente orar. Vamos louvar o Senhor, vamos juntos. Está difícil, mas nós vamos um ajudar o outro. Vamos juntos, porque vai acabar a provação. E quando acaba a provação, na própria história de Jó, Deus restaura muito mais do que ele tinha. Então haverá o fim dessa provação, e aquela presença que nós sentimos será ainda maior, e aquelas bênçãos que o Senhor nos deu serão ainda maiores. Então resistamos no dia da aprovação. Fiquemos em pé agora. Nós vamos adorar o Senhor agora. Nós vamos louvar o Senhor. Os irmãos vão cantar um louvor de adoração. Nada de tristeza, hein? Vamos de adoração, para nós louvarmos. Falamos como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Até trocaram, né? Louvar, Senhor, as suas obras são maravilhosas. O seu nome é maravilhoso. Porque é isso que tem que estar nos nossos lábios. Amém? 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 Não tem louvor não, de louvor, de adoração. Glória a Deus, vai chegar. Oh, aleluia, glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia! Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Mas adore ao Senhor. Simplesmente Renda adorar. louvores ao Senhor nesse Eu momento. vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluias. Eu quero orar. Vamos orar com você que tem passado por uma provação. Você pode vir até aqui à frente. Você vai receber uma oração de fortalecimento. E você que tem passado por uma aprovação na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, nós vamos orar com você. Amém? Aleluias. Os irmãos que estão doentes, que não estão aqui, que estão internados, eu vou pedir para vir alguém representar. Temos a Jaque, o Anthony que está hospitalizado, o Kalel, vem alguém representar. Se tiver mais alguém na sua família que está doente, você queira receber essa oração, ou está passando por uma aprovação, vem aqui, nós vamos orar por você. Aleluia. Seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? E agora, nós temos esses irmãos aqui na frente. Você que não está passando por essa etapa, vem aí, escolha um irmão e ore com ele. Sai do seu lugar, escolha um irmão que está aqui, abrace ele e ore com ele, amém? Amém? Amém, irmãos? Saia do seu lugar, escolha um irmão que está aqui passando por uma aprovação, ore com ele, amém? Amém, irmãos? Tem bastante gente sozinha aqui, ó. Abrace o irmão, ore com ele. Aleluia. Tem gente sozinha ainda aqui, ó. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra
sozinha ainda. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele a Glórias ao teu glória. nome, Jesus. Tu és santo, A Ele a Aleluias. Eu vou passar já para o pastor e só quero dizer que eu quero profetizar. Você que veio aqui orar pelo seu irmão, você que saiu do teu lugar e veio orar pelo seu irmão, eu quero profetizar na tua vida que essa semana você vai receber uma bênção de Deus, porque você fluiu. Você que veio aqui orar pelo seu irmão, eu profetizo uma bênção especial na tua vida, porque você fluiu do Senhor, porque você abençoou o seu irmão. Glória a Deus. Palmas ao Senhor Jesus.